A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma palavra do Senhor ao nosso coração. Atos capítulo 13, versículo de número 2 diz assim: E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Em versículo 3: Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vemos aqui a primeira viagem missionária para fora da cidade de Antioquia. A primeira viagem global, e a Bíblia diz que o Espírito Santo envia Saulo e Barnabé. Então o Espírito Santo ele tem a vontade, e a Bíblia diz que os discípulos que estavam na igreja de Antioquia estavam orando e jejuando. E fala que foi atendido esse desejo do Espírito Santo e o despediram, impuseram as mãos e estes foram enviados para esta missão. Foram para Seleucia, depois a Bíblia diz que chegaram a Salamina e foram contornando ali a ilha e chegando, versículo 6, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam ali um certo mago, um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. E esse falso profeta, ele resistia. Então mesmo ele conduzia ali as pessoas a não crer, dificultava a pregação do evangelho, o desenvolvimento da obra missionária. Chegou a certo momento que Paulo decretou, digamos assim, pediu que ele fosse ferido e ele ficou ali cego. E nós percebemos aqui que mesmo sendo chamado por Deus, por meio do Espírito Santo, houve resistência. O fato de sermos chamados por Deus para uma obra, isso não significa que não vai ter resistência espiritual. Pois este mágico, ele dificultava, que fosse pregado o evangelho. E no versículo 7 vai dizer assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia Lima, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé procônsul. Então aqui nós vemos, mesmo sendo chamado por Deus,
Saulo e Barnabé oraram por ele, jejuaram por ele, mas ainda assim havia uma resistência espiritual. Então, muitas das vezes a gente tira conclusões erradas pelo fato de que uma obra que se levanta, uma obra de Deus, um chamado específico, um grupo específico, ser chamado para fazer algo para Deus. Muitas vezes a gente traz interpretação equivocada dizendo que, por o fato de haver resistência, dificuldade no andamento, no progresso daquela obra, não seria Deus que teria chamado. Pois nós vemos aqui que Paulo, quando a gente lê toda a história de Paulo em Atos dos Apóstolos e nas suas cartas, nas 13 cartas de Paulo, nós vamos perceber que sempre havia resistência dos judeus, havia resistência dos líderes pagãos e havia resistência também de dentro do sistema religioso. Então nós percebemos que mesmo Deus chamando, mesmo que cumpra todo o processo, todo o requisito do sistema religioso, mas ainda assim há uma resistência espiritual. Mas o segredo está em persistir. Foi isso que o apóstolo Paulo, ele traz essa lição para nós, que mesmo na dificuldade, mesmo hoje não está dando fruto, se temos convicção desse chamado, desta obra, desse propósito, devemos permanecer em busca para que Deus nos ajude a vencer essa resistência. Em outro momento, Paulo ele pede à igreja que ore por ele para que no abrir da boca para ministrar a palavra, para quando ele tivesse oportunidade de ministrar a palavra, o coração das pessoas pudesse absorver, compreender a transmissão da vontade de Deus para aquelas nações, para aquele grupo de pessoas a qual ele estava sendo direcionado a transmitir o Evangelho de Cristo. Sempre houve resistência espirituais, sempre vai haver. O fato de hoje, talvez nós não estamos conseguindo atingir uma meta ou um propósito que a gente gostaria que acontecesse, mas mesmo assim, Deus está conosco, está contando conosco para uma chamada específica. Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer discípulo. É uma convocação comissionada a todos nós, independente de funções ou não. Independente se exercemos cargo no meio eclesiástico ou não. Paulo diz que em Efésios capítulo de número 4, versículo 11, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra, para o corpo de Cristo. E nós aprendemos que aqui há um chamado específico, pois o mesmo apóstolo Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo e nem todos teriam uma mesma função. Quando ele diz, todo vós sois apóstolo, o importante é que nós somos membro do corpo de Cristo e somos colocados em suas respectivas funções, cada um com seu papel. Paulo usa o corpo de ser humano, nosso corpo humano, para dizer que cada membro do nosso corpo tem uma função especial. E nenhum é melhor do que o outro e nenhum é pior do que o outro. Nossos olhos, os ouvidos, nosso nariz, nossa boca, nosso pé, cada dedo do pé, cada dedo da mão tem uma função específica no nosso corpo. Nenhum é mais importante do que o outro, assim é o corpo de Cristo. Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, diáconos, presbíteros, regente do círculo de oração, regente dos jovens, regente do louvor, o membro que assenta apenas para ouvir, quanto aquele mais ativo que leva os seus dízimos, as suas ofertas à igreja, aonde congrega, e aqueles que não levam, todos eles têm uma importância no reino de Deus. Tem um chamado específico. Então, que nós possamos a cada dia mais viver esse propósito, olhando e orando uns pelos outros, para que cumpramos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.